Olá, tudo bem com você? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Bem-vindo a Flip, o canal onde a gente acha jogos underground para fazer reflexões aleatórias. E muito bem, esses tempos atrás cá estava minha nobre pessoa procurando um jogo bacana, um jogo diferente, um jogo envolvente para jogar nas férias, porque convenhamos que os últimos jogos estão ficando um pouco estranhos. E numa bela noite jogando Smash Bros foi quando eu me dei conta de que, olha só, o meu personagem que eu mais jogo, eu nunca joguei o jogo dele. Tô falando do Lucas. E foi aí que eu decidi jogar Mother 3. E meu amigo, você não tem noção de como eu me impressionei com a profundidade de um joguinho de Game Boy Advance lançado em 2006. Ok, mas antes de começar eu tenho um disclaimer a fazer. Disclaimer 1. Este vídeo contém spoilers do joguinho, mas como ele não é o tipo de jogo que todo mundo joga e como também ele é extremamente demorado, talvez não tenha problema para você. Os spoilers são brandos e eu tentei não usar muitos. Para ser mais específico, tem spoiler até do capítulo 4 do jogo. Disclaimer 2. Esse jogo nunca foi lançado oficialmente fora do Japão e o único meio de jogá-lo hoje em dia, por mais que eu não apoie a pirataria, é por emulação. Se um dia ele for lançado por aqui, ou caso um dia você tenha condições de comprar o jogo original, faça isso. Ok, agora por que eu fiz essa voz diferente pro disclaimer é outros 500. Mother 3 é um RPG de turnos lançado lá no Japão e somente no Japão em 2006. O jogo nunca saiu do Japão por causa que ocorreu uma série de problemas de localização quando esse jogo chegou na Nintendo Treehouse, que é a galera da Nintendo que costuma fazer a adaptação dos jogos do Japão para o Ocidente. A questão é que como a galera da Nintendo da América costuma querer ser family friendly, aí eles não quiseram trazer o jogo pra cá, porque tem partes polêmicas no jogo. Só que como a Nintendo tem fãs com gostos esquisitos, que gostam de jogos que fracassaram miseravelmente no ocidente, como foi o caso de Mother 2, que é o antecessor do 3, que faz todo sentido, né? O 2 é antes do 3. Então os próprios fãs, por iniciativa deles mesmos, acabaram traduzindo o jogo primeiro para o inglês e depois uma galera daqui do Brasil traduziu inclusive para português brasileiro. Então hackearam a ROM e conseguiram traduzir para português brasileiro, caso você queira jogar em PTBR. O jogo conta a história do vilarejo de Tazmily, ou Tazmily, chame do jeito que você quiser, que era um vilarejo pacato, onde todo mundo vivia em alegria, onde todo mundo era unido, aquela clássica cena de bairro, sabe, do bairro onde mora a Dona Maria, a Dona Joana, que elas conversam todo dia, todo mundo se entende, é tudo pacato, uma alegria só. Inclusive era um vilarejinho tão pacato, mas tão pacato que a cadeia do vilarejo ficava sempre vazia, o que é muito interessante. Só que do nada coisas estranhas começam a acontecer nesse vilarejo. Uns bichos estranhos começam a aparecer, a floresta começa a pegar fogo do nada e alguns outros eventos, digamos assim, trágicos começam a abalar a vida daquele povo. Quase que do dia pra noite, Tazmily, que era um vilarejo pacato, começa a encarar problemas como a dor, a tristeza, a morte e a desunião entre os próprios habitantes que antes eram tão unidos. E é no meio desse auê, desse fuzuê todo, que aparece uma figura estranha que basicamente vai querer jogar na cara do povo tudo quanto é tipo de tragédia que eles estão enfrentando recentemente. E além de jogar na cara deles, ele quer prometer a solução para o problema, dizendo que o problema é que eles não têm felicidade e que ele é capaz de trazer a felicidade para aquele povinho. O sujeito começa a entregar para as pessoas um equipamento chamado Caixa Feliz, que é obviamente uma televisão. E enquanto essas caixas são entregadas e uma outra intriga interna com os personagens principais está acontecendo no pano de fundo, o jogo dá um salto de 3 anos para o futuro para mostrar o que aconteceu. 3 anos depois daquela promessa de felicidade, Tazmily muda completamente e se transforma numa cidade. Para você ter uma ideia, antes dos eventos do começo do jogo não existia dinheiro no sistema do jogo. E a partir desse momento, que é o capítulo 4, existe o dinheiro. As pessoas mudam o comportamento e a fala delas e agora todo mundo tem uma bendita de uma caixa feliz em casa. E quem não tem sofre bullying. Curiosamente, quem não adere a esse projeto de felicidade acaba recebendo punições. Por exemplo, quem não tem uma caixa feliz em casa, curiosamente, assim, por acaso,
cai um raio na casa da pessoa. Algumas pessoas da vila que antes desempenhavam um papel importante na história são simplesmente descartadas pelos habitantes. Um asilo é criado, por exemplo, para jogar todos os idosos lá dentro, e a imagem desse asilo é realmente um asilo que cai aos pedaços, é uma coisa feia. E conversando com os NPCs, você acha marcas de uma coisa que antes não dava para ver: o pecado. Tem um NPC, por exemplo, que ele parece que ele está pervertido com um programa aparentemente picante que está passando na Caixa Feliz. Tem uma outra NPC que literalmente diz que egoísmo é uma coisa boa. Ela fala assim, ipsis literis, abre aspas, é legal pensar nos outros e coisa e tal, mas é mais importante pensar na própria felicidade. Aí eu te pergunto, você consegue traçar algum paralelo entre tudo isso que eu acabei de falar e a história da humanidade? Assim, algum momento da história da humanidade? Eu não sei você, mas eu consigo identificar tudo isso que está acontecendo desde sempre na história do ser humano. E para provar que essa busca bizarra pela felicidade existe desde o começo da história humana, eu vou voltar lá no começo mesmo. Adão e Eva. Adão e Eva tinham tudo, literalmente tudo. Eles não precisavam se preocupar com nada, igualzinho no Mother 3. Eles não tinham intrigas, igual no Mother 3. Eles viviam em harmonia com toda a criação e com toda a natureza, igual no Mother 3. Até que um dia, do nada, aparece um maluco em forma de uma cobra, dizendo que a vida deles podia ser ainda mais perfeita caso eles comessem da bendita fruta lá, que Deus disse que não era para comer. A única diferença entre a história de Adão e Eva e a história de Tásmili é que em Tásmili eles tiveram que viver algumas consequências do pecado antes de praticarem o pecado de fato, mas se é que você consegue me entender. E essas histórias, tanto a de Adão e Eva quanto a de Tásmili, continuam a se repetir sem parar na história da humanidade, tudo por causa de uma busca de uma felicidade que as pessoas nunca encontram. Algumas pessoas, inclusive, chegam ao ponto de achar que elas nunca vão conseguir achar felicidade nenhuma. E assim a vida vai se tornando cada vez mais xoxa, cada vez mais sem graça, ou, como diria Renata Vasconcelos, xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Então, onde é que está essa bendita dessa felicidade que ninguém acha, que ninguém encontra? Justamente que a resposta é simples e objetiva. Essa felicidade que as pessoas tanto procuram está em Deus. E nope, eu não estou brincando, eu não estou tirando isso da minha cabeça. Eu estou falando literalmente o que a igreja pensa. Fazer uma citação direta aqui. You Cat, número 59. Para que Deus criou o ser humano? Deus fez tudo para o ser humano. Deus criou o ser humano, a única criatura a ser querida por Deus em si mesma, para ser feliz. E isso acontece à medida em que o ser humano conhece a Deus, o ama, o serve e vive com gratidão diante do seu Criador. Eu podia ter citado uma infinidade de versículos bíblicos aqui, mas eu preferi usar o You Cat justamente porque ele é uma síntese desse tanto de versículo. Ou seja, em outras palavras, você, meu jovem Padawan, você foi criado para ser feliz. E você é querido, você é amado e você pode ser feliz desde que você reconheça quem te traz felicidade de verdade, que é Deus. E seguindo essa mesma linha de raciocínio lógico, se a gente quiser falar de pecado, é só pensar o contrário. Ora, se com Deus eu sou feliz e o pecado me afasta de Deus, logo, se eu peco, eu me afasto de Deus e longe de Deus eu sou o quê? Infeliz. Olha só, matemática. Por mais que a humanidade fale que a felicidade é praticamente impossível, é só a gente olhar para a história dos santos, por exemplo, e ver que eles foram pessoas realmente felizes. Eles sofreram? Um monte. É claro que sofreram. Mas eles encontraram o apoio e a felicidade deles em Deus. A vida deles passou a ter sentido. A vida deles passou a valer a pena. E naquele último momento da vida, eles sabiam de tudo isso. E sabiam que a partir dali eles seriam felizes para sempre. Nossa, um feliz final de história de conto de fadas. Eu ainda não terminei de jogar Mother 3, então não terminei de fechar o jogo e eu não sei se Tásmili vai voltar a ser o que era antes no fim do jogo. Mas eu acredito que não. E nós também não vivemos mais em Tásmili, se é que você me entende. A gente não tá mais no paraíso.
Sempre vai ter um cara buzinando na sua orelha e querendo te vender uma caixa feliz e querendo tacar raio na tua casa caso você não compre uma. Mas não se deixe levar pelas lorotas desse maluco, tá bem? A felicidade definitivamente não tá na caixa feliz e muito menos nos pecados da humanidade. A felicidade tá onde ela sempre teve e de onde ela nunca saiu. Ela tá em Deus. Porque quem pede, recebe. Quem bate a porta, ela lhe será aberta. E quem procura felicidade,